Agora sim, agora eu Muito escuto. bem. Boa tarde, então. Eu sou o Paiva, editor superintendente da editora Brasil Publishing. E hoje estamos aqui para fazer um lançamento de livro, um bate-papo, uma conversa, um momento de descontração, né, com o professor Vinícius Carrilho Martinez, o qual é autor do livro Bolsonarismo, que estamos lançando hoje pela editora Brasil Publishing. Professor, permita-me apresentá-lo devidamente. Professor Vinícius Carrilho Martinez é professor associado do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor em Ciência Política e Educação pela Unesp Marília, graduado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita Filho, mestre em Direito pela Faculdade Estadual do Direito do Norte Pioneiro, mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita Filho, doutor em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, a FEUSP, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júnior de Mesquita Filho, pós-doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista de Marília e atualmente é professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e coordenou e tem experiência na área de educação, ensino, sociologia geral e teoria do Estado, com ênfase em educação, sociedade, Estado, atuando principalmente nos direitos humanos, educação e sociedade, ciências políticas e teoria do Estado. Esse é apenas um pequeno currículo extenso do professor Vinícius Martinez, o qual vai falar um pouquinho, né, professor, deste livro que está sendo encaminhado, que já está disponível no nosso site, a editorabrasilpublish.com.br. Vamos adotar a seguinte dinâmica, né, professor? Vou lançar algumas perguntas, algum questionamento, e, na medida do possível, o professor vai respondendo, e também a quem está nos assistindo, fiquem à vontade de fazer perguntas, e, dentro da possibilidade, vou fazendo para o professor. O sinal está cortando um pouco. Tá um sinal um pouco lento, né, professor? Oscila um pouquinho, mas agora tá bom. Professor, vamos então iniciar a nossa conversa. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho o que é o tema desse livro, né? O que é bolsonarismo? Digamos que é uma categorização, uma tentativa, né? Eu não fiz uma tese nesse livro, mas é uma tentativa de compreensão do que eu chamei de um fator ou de um fenômeno que se alojou, digamos, sobretudo na política nacional, a partir de 2018, porque é uma força política, digamos, né? Tanto é que teve o resultado na eleição presidencial de 2018. Agora, também chamei de movimento, tentei entender como movimento, no sentido, desculpem, no sentido de que não se expressa unicamente em momento eleitoral. É um movimento social, digamos. Se expressa, né, esse movimento por uma determinada concepção, uma visão de mundo sobre o Brasil, e essa concepção, por sua vez, ela se manifesta em todas as classes sociais, em todos os meios, dentro, fora da universidade, no chão de fábrica, digamos, né, no âmbito do trabalho, nas ruas, nas casas, o aporte cultural também tem implicações culturais. Exemplo, quando se pensa que está havendo um recrudescimento, um retrocesso, digamos, no âmbito do controle social e até da, entre aspas, moral, dos costumes, né? Quer dizer, nesse aspecto também é cultural. E também é religioso. Tem uma forte adesão, digamos, em alguns setores religiosos, o que alguns chamam de
a teologia do progresso do capital, alguma coisa assim. É uma espécie de teologia neopentecostal, mas que tem uma adesão muito grande no âmbito do progresso individual. Se fosse uma discussão teórica, poderia dizer assim, é um desdobramento, de certo modo, um agravamento daquilo que Max Weber chamou de ética protestante no espírito do capitalismo. Não é? Mas aqui no Brasil, essa adesão pelo bolsonarismo como controle da moralidade dos indivíduos, eu não digo da moralidade pública do Estado, de prestar contas, de evitar a corrupção, não digo isso, mas de buscar um controle sobre a vida individual das pessoas. Isso, por sua vez, não está apenas nesses movimentos neopentecostais. Ele está em outras religiões também, ou em outras religiosidades, se a gente preferir usar essa expressão. No livro, é claro que quando a gente está escrevendo, você pode ir, voltar, pode arrumar e etc. Então, normalmente o texto escrito é mais elaborado, né? Do que uma expressão como essa que eu tentei passar agora. Mas logo aqui, acho que aqui atrás, na contracapa, né? Tem uma breve definição. Se você me permitir, eu vou ler só um pedacinho, só um parágrafo. Sim, sim. Diz assim, o fenômeno é só um pouquinho de tosse por causa do ar seco e também do cigarro. Tá? Não é a Covid, não. O fenômeno do... Desculpem. O fenômeno do bolsonarismo está presente na formação social brasileira como uma característica ou condicionante que remonta ao escravismo, colonialismo, em todas as suas principais construções societais. Racismo, embrutecimento, indiferença ao social, antipatia ao outro, machismo e elitismo. É só um parágrafo. É claro que isso não esgota o fenômeno, mas ajuda a fechar um pouquinho aquela minha expressão inicial, né? Enquanto ser um movimento, além de ser uma força política. É óbvio, né? Hoje, aliás, é uma força política de menor impacto. Ela não é tão sensível no sentido eleitoral mesmo, pensando, por exemplo, em 2022, ou ainda nesse ano, né, nas eleições estaduais e municipais, nas eleições municipais. Ele, apesar de ser uma força política, já não é mais como foi em 2018. Teve um processo de retraimento nesse sentido muito grande, muito maior do que a maioria dos partidos políticos, por exemplo, que perderam a eleição em 2018. Quer dizer, a adesão enquanto força política hoje tem menos possibilidades reais de se manifestar eleitoralmente como ocorreu em 2018. E em 2022, creio eu, terá um impacto ainda menor, porque há um desgaste muito grande, há um descredenciamento muito grande do presidente, né? E, portanto, do seu movimento e da sua força política. Muito bem, professor. De onde que surgiu essa ideia de escrever sobre esse tema, professor? É uma história interessante, porque, ao contrário de todos os outros livros que eu havia escrito, ele não teve um projeto, né? Quer dizer, quando a gente faz uma dissertação, faz uma monografia, faz uma tese, ou mesmo escreve um livro teórico, né, como outros que eu fiz, a gente tem um projeto, quer dizer, você tem um objetivo, começa por ali,
sabe mais ou menos onde é que os capítulos vão se amarrando, né? Enfim, todo livro, toda obra, digamos, teria, assim, um projeto ainda que inicial. Esse não, esse nasceu de uma série de coisas que eu vislumbrava ali na altura de março, abril, um pouco, e obviamente que ainda estão presentes hoje, né? É que naquele momento, o início do isolamento, acho que aquilo tudo acabava mexendo um pouquinho mais com as pessoas e comigo também. No sentido de ficarmos mais suscetíveis, né? De termos ainda mais insegurança. Eu creio que tinha mais insegurança em abril do que eu tenho hoje, em relação ao próprio isolamento, o que fazer, como conduzir a vida, etc. Ali era o novo do novo, né? Hoje, talvez dê para dizer, a gente está num novo, mas já meio passado, já está meio acostumado, né? Já criou uma certa rotina. Então, em razão disso, de alguma impaciência, uma ansiedade maior também, eu comecei na minha página no Facebook, alguns desses pensamentos, alguns desses sentimentos, né? E criei ali, num tom, assim, um pouco ainda de descontração, pode dizer assim, um diário oficial da caverna. Eu chamava a caverna a minha casa, o meu escritório, né? Onde, enfim, você passa a maior parte do tempo. E diário oficial porque era eu falando, né? Quer dizer, eu estou expressando a veracidade daquilo, né? Em certo momento, algumas dessas postagens começaram a ter uma conversação maior, né? Com outras pessoas, fazendo perguntas, trazendo um debate, um aprofundamento, e aí esse tema do bolsonarismo começou a ganhar uma projeção maior ali mesmo, naquele tal Diário Oficial da Caverna. A partir de então, algumas daquelas reflexões que antes eram só respostas, que eu mencionava na minha página, no momento seguinte eu comecei a agrupar um pouco aqueles textos, dar uma certa ordem, certa lógica, e aí eu fui escrevendo assim, digamos, pequenos capítulos, 3, 2 páginas, às vezes 4 páginas, sobre como eu interpretava o bolsonarismo naquele momento. E aí, então, foi mais ou menos assim, foi de uma resposta, digamos, né, ao cotidiano, aos desafios, a essa insatisfação mesmo, não só com a pandemia, isolamento, mas também com a desordem política, econômica, social do país, né. E aí, de tal forma que, de um primeiro capítulo, foi para um segundo, foi para um terceiro, enfim, e aí acabou surgindo o texto. Ele tem uma construção que não é uma tese, como eu disse, né? Não há citações, ainda que haja uma pequena bibliografia de referência, e ainda que tudo aquilo que a gente expresse não seja tão novo assim, né? Porque a gente não é isolado do mundo, né? Quer dizer, no fundo, a gente acaba compartilhando ideias e pensamentos de outras pessoas também. Mas ele nasceu, digamos, dessa atividade meio do cotidiano, assim, de responder um pouco à pandemia, ao isolamento, mas também a essa desordem, esse caos político, institucional e etc. Certo, certo. O professor disse que o trabalho, o livro, né, não é uma tese, mas tem um arcabouço referencial, né? O livro ele é científico, não é científico? Como que o senhor o classifica? É um pouco difícil para mim buscar essa classificação, porque, como eu te falei, foi a primeira vez que eu saí daquela caixinha, daquela moldura, né, da universidade, digamos, em que o pensamento é muito mais controlado, né, em que você tem que referenciar as suas afirmações, etc. E esse é um pensamento um pouco mais livre. Quando eu digo livre, não quer dizer que seja absolutamente original, né? Porque muita gente pode pensar exatamente como eu naquele texto. Então, ele não é científico, assim, nesse plano
tradicional, mas, é claro, tem um cuidado ao referenciar as afirmações, né? Tem um cuidado ao construir o próprio termo. Eu não quero chamar de conceito, de bolsonarismo, porque a ideia de conceito tem que estar pronto, né? Tem que estar mais ou menos, né, já todo ele definido. Bem, então tem uma reflexão, tem uma seriedade, tem um cuidado para não criar falácias também, né? Há um cuidado para não criar, digamos, afirmações difamatórias ou meras calúnias. Quer dizer, ainda que ter opinião no livro é uma opinião em que eu busco alguma referência, algum cuidado, há uma racionalidade, né, na construção do argumento. Então, talvez pudesse dizer assim que é uma mistura, um pouco, de uma expressão mais livre que literária, mas há construções mais próximas, digamos, de um ensaio, né, como a gente vê nos jornais também, como a gente vê nos sites, do que propriamente uma tese acadêmica, ainda que eu tenha tido esse cuidado de referenciar um pouco, como eu te passei, né? É uma literatura política, digamos assim, se eu pudesse. Uhum. E professor, como que está estruturado o livro? Como que ele está organizado? Como que ele foi escrito? Né? Como é que tá as divisões dos capítulos? Né? Quais os aspectos são tratados em suas ordens dentro da obra? São vários pequenos capítulos, e são breves, todos eles, né? Até porque o livro também é pequeno. Deixa eu buscar aqui. São mais ou menos 15, 16 capítulos, de 2, 3 páginas. Um outro é um pouquinho maior, mas não passa disso. Esse aqui, por exemplo, tem 3,5. Esse tem 3 páginas e meia. Mas outros são um pouco menores. Os temas, eles não estão, digamos, divididos no índice, como eu faria numa tese. Se isto aqui fosse uma tese, então, naturalmente, eu teria que ter no índice o seguinte: aspectos jurídicos, um capítulo. Aspectos políticos, outro capítulo. Aspectos psicossociais, um outro capítulo. Tá certo? Se fosse um livro teórico tradicional. Esses temas, todos, eles permeiam todos os artigos. Ocorre que um texto, em um capítulo, talvez eu me aprofunde um pouco em algum aspecto político. E no outro capítulo, eu me aprofunde um pouco no aspecto jurídico. Mas não quer dizer que todos os capítulos não retratem esses mesmos elementos, né? Eles estão mais ou menos concatenados, assim, mais ou menos articulados, ao longo do livro todo. Não há seções, como a gente vê também em livros técnicos, né? Seções agrupando alguns capítulos. Aspectos políticos, aí 2 ou 3 itens falando daquilo, seção 2, aspectos jurídicos, etc. Ele não está nesse sentido. O que há em comum em todos eles é o tema, é o bolsonarismo. E esses itens, eles mais ou menos transitam por todos esses breves capítulos. Nesse livro, há uma outra menção à questão do fascismo, porque esse aqui foi o primeiro, foi o comecinho da reflexão, ali em março, abril. Logo começou o isolamento, né? E, na verdade, eu escrevi em 8 dias, 9 dias. O restante foi para fazer uma revisão, limpar um pouco, enfim, né? Mas a escrita mesmo foi muito rápida. Então, essas possíveis menções ao fascismo, elas não estão aprofundadas. Esse é um trabalho que eu dei continuidade em seguida, ainda estou, né, um pouco nessa jornada, inclusive enviei um primeiro esboço de texto para vocês, né?
buscando, ali sim, buscando uma conceituação mais precisa. Então é um livro mais, apesar de pequeno também, ele vai ser um livreto mais ou menos como esse, né? Não é um livrão, mas apesar então de ser um livreto, vamos chamar assim, o próximo, ele se propõe a ser mais teórico, mais conceitual. Então, quem comprar o livro, o título Fascismo, vai encontrar ali várias definições do que é fascismo. E de que modo podem ou não se relacionar ao Brasil de 2020. Então, esse aqui, se porventura encontrarem uma outra menção sobre essa questão do fascismo, naquele momento ainda era uma aposta, digamos, ou era quase que uma provocação, né? Porque é uma segunda reflexão. Sim, sim, sim. Professor, para quem que essa obra ela é destinada? Como um ensaio, e eu posso dizer para você que já li ensaios assim magníficos, alguns que praticamente mudaram minha concepção sobre as coisas. Né? Eu vou dar um exemplo clássico. Tem um ensaio do Rousseau que chama-se exatamente Ensaio sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. É um texto magnífico, belíssimo, e é um ensaio. Quer dizer, mas com certeza você tem ali um instrumental científico de reflexão teórica. Então, nesse aspecto, eu penso que esse livro do bolsonarismo, ele pode tanto se aplicar a um universo, digamos, acadêmico, ainda que seja para iniciar uma reflexão, ou para pensar o que é um movimento social, para pensar o que é uma força política. Então, ele acredito que possa e deva ser utilizado dessa forma, mas também ele foi escrito para pessoas comuns, digamos, que não estão na universidade, não estão fazendo um curso de ciência política, nem um curso de direito, nem de ciências sociais. Então, ele possa ser útil, né, de alguma forma, a sua leitura, a uma população mais ampla, independentemente da área de formação, se está ou não vinculado à universidade. Muita gente não foi à universidade, mas tem uma reflexão social e política belíssima. Né? Então, creio que também possa colaborar nesse sentido. Maravilha, maravilha, professor. Encaminhando então para a nossa reta final de bate-papo, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre a atualidade desse tema, né? É um pouquinho até bobo dizer, né? E essa pergunta é mais para o professor falar mais sobre o tema, porque o título em si já apresenta a atualidade e a necessidade de conversar sobre temas que estão acontecendo, né, e que devem ser registrados no momento histórico e também se refletir com mais calma, com mais cuidado, né, a respeito das questões políticas, das questões jurídicas e psicossociais, como é apresentado no livro. Você me fez pensar uma coisa agora. Eu acho que esse livro, ele nasceu 2 anos atrasado. Ele deveria ter sido escrito em 2018, né? Que era o auge, né? Que era o auge do movimento, né? Que era a consagração política, social, ideológica do movimento enquanto força política e eleitoral. Porém, se em 2020 essas discussões ainda ocorrem e são tão perturbadoras que me pressionaram de algum modo a buscar refletir melhor, então eu acho que mesmo 2 anos atrás, ou 2 anos, com 2 anos de atraso, o livro é atual e eu faria um pequeno desdobramento, além de ser esse movimento social, essa força política, etc., eu faria um outro pequeno desdobramento. A atualidade dessa discussão, nós encontramos, por exemplo, ao debatermos o racismo, o feminicídio,
a homofobia, o elitismo, todos esses componentes e outros tantos, a discriminação, o preconceito e etc., essa condição seletiva da própria pandemia, né, que tem, obviamente, um impacto muito maior em populações negras e pobres do que nas populações mais ricas e brancas, né? Então, esse tema, ele continua absolutamente atual, digamos, pela própria força que o Estado brasileiro demonstra ou não para lidar com a pandemia, por exemplo. Ou para gerir uma crise política e também econômica, e que, desgraçadamente, carrega milhões de brasileiros para a fome, de volta, né, ao campo da fome. Quer dizer, então, a atualidade não é apenas porque se elegeu alguém, mas porque aquele que foi eleito sob essas bases, ele está operante e tem uma adesão significativa na sociedade ainda. Só para dar um exemplo, eu já mencionei em outras falas isso também, esse exemplo é de 7 dias, 5 dias atrás. Um motorista de ônibus em São Paulo foi severamente agredido. Ele estava todo deformado, o rosto, o olho, todo inchado, porque ele disse ao passageiro que não poderia subir no ônibus sem usar a máscara. E aí ele teve que insistir para que a pessoa colocasse a máscara ou descesse. E quando ele insistiu, é que ele foi agredido por esse passageiro, que se recusou a usar a máscara. Ou seja, esse componente do negacionismo, esse componente de negar-se o óbvio, né? Negar-se a medicina, negar-se a condição científica do mundo, no mundo da pandemia. Então, eu acho que isso está extremamente atual e presente, e, infelizmente, isso vai nos acompanhar por um bom tempo ainda. Até que a gente consiga, de uma forma ou de outra, digamos, promover uma espécie de acerto de contas com a nossa cultura, de forma geral. A cultura do racismo, do machismo, a cultura do elitismo, essa cultura que não apenas segrega, impõe pobreza, miséria e fome a milhões de pessoas, mas que, além disso, ainda vê essas pessoas como se fossem coisas, como se fossem objetos. E eu me lembro de um outro exemplo também, de 5, 7 dias atrás. Uma matéria na Folha de São Paulo, trazendo uma pequena amostra de quantas mulheres, sobretudo em São Paulo, mas a gente pode multiplicar pelo país todo, quantas mulheres estavam trocando um prato de comida, de arroz e feijão, pelo trabalho doméstico. Quer dizer, literalmente, a pessoa ia trabalhar na casa de alguém para receber um prato de arroz e feijão. Isso é escravismo. É esse componente da cultura nacional que se expressou nisto e fez isto aqui ganhar uma eleição em 2018, isso está plenamente ativo e não sou muito otimista no sentido de que a gente possa reverter essa cultura geral de uma maneira tão simples. Mas o caminho certamente passaria pela educação pública, pela revalorização da educação pública. Não é? Sim, sem dúvida, a educação seria o ponto de partida para alterarmos a mentalidade, a prática cultural, a dinâmica do professor. Professor, no início da fala do senhor, o senhor menciona que o bolsonarismo pode ser considerado, observado como um movimento, de que esse movimento ele vem sofrendo quedas, descréditos, vem diminuindo o número de adesão a ele, né? Eu gostaria de provocá-lo, professor, para dizer um pouco mais ao que o senhor considera como elementos
que poderia justificar esse descrédito que vem acontecendo com o fenômeno do bolsonarismo atualmente? Eu não vou pedir desculpas por fumar, porque eu estou em casa, né? Essa é o É a ponto desculpa. positivo. É claro que se a gente tivesse presencialmente, não faria isso, né? Eu, eu, eu vejo dois pontos que são de desequilíbrio, dois pontos mais fortes, digamos, né, desse movimento do bolsonarismo. Um é talvez mais localizado, que é aquela saída do Moro, né, do ex-ministro, do ex-juiz do governo. Com a sua saída, ele levou uma grande parcela, sobretudo aqueles militantes digitais, né, de Twitter, de Instagram e etc. Ele levou uma significativa parcela. Então, houve um baque ali, houve uma quebra, de certa forma, naquela aparente homogeneidade desse movimento do bolsonarismo. O outro aspecto, eu acho que esse geral, é o que mais tem se acentuado, inclusive, é a incompetência, é a incapacidade, ou é a própria falta de vontade de se organizar políticas públicas adequadas para que o país possa enfrentar a pandemia e o isolamento de uma forma adequada. Quer dizer, desde a recusa dele próprio em usar máscara, que não é apenas um elemento simbólico, como a gente viu ali no motorista que agrediu, do passageiro que agrediu o motorista, né? Aquilo se repercute como um padrão de ações, né? Quer dizer, ele está dizendo aos outros, tanto que eu. Então, dessa incapacidade de gerir esse caos, essa confusão, uma economia que no ano passado já andava de lado, como se diz, né? Quer dizer, um crescimento de 0,4, 0,3, que não chega nem 0,5%, é andar de lado, né? Dá um mini passinho de lado, porque você não sobe nem um degrau numa escada baixa dentro da sua casa, com esse 0,3, 0,4% na economia. Então, isso vai criando, digamos, não apenas insatisfação, porque não gera emprego, porque não tem uma resposta condizente para a economia, a não ser o sistema financeiro, que recebe 2, 3 bilhões de reais, né? E o povo, quando tem acesso e consegue, fica limitado ali aos 600 reais. Quando esse próprio dinheiro não é desviado. Por exemplo, milhares de servidores públicos e militares estão recebendo esse auxílio emergencial, né? Isso não é apenas imoral, como isso é um ato de corrupção, né? Porque fere os critérios. Agora, a incapacidade do mesmo governo que oferta esses 600 reais em promover um acompanhamento, uma fiscalização adequada. Então, esse pacote de coisas, né, da crise política, há 2 meses nós não temos um ministro da saúde, da área de saúde. Temos um general, né, um interino, um general formado numa escola de paraquedismo, para gerir o Ministério da Saúde. Não é? Nós temos agora o novíssimo ministro da Educação falando que as crianças de escola pública poderiam ser tratadas com palmatória, com castigo físico. Né? Quer dizer, então, se juntar esse pacote inteiro, além, volto a frisar, da enorme incapacidade em lidar com a pandemia, com o isolamento de forma racional, né? Isso tudo me parece que vai minando, vai desgastando, vai tirando aquela imagem, se a gente pode dizer assim,
daquela ideia ou daquela ideologia produzida em 2018. Né? Então, são 2 anos de... As pessoas usam um pouco essa expressão, não gosto muito, mas de desgoverno. São 2 anos de desgoverno nesse sentido. Então, me parece que tudo isso vai acarretando perdas e não ganhos. Um outro exemplo é o daquele famoso vídeo, daquela reunião ministerial, né, que o Supremo acabou liberando a divulgação, etc. Aquela passagem que o ministro do Meio Ambiente diz assim: vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada em cima de toda... Aproveitar a pandemia para passar a boiada em toda a legislação ambiental. Quer dizer, isto ocasionou o quê? Uma série de reflexos internacionais com empresas e países, por exemplo, europeus, se negando a consumirem produtos brasileiros, se negando a importarem produtos brasileiros, porque já não há mais critério nenhum, digamos, no cuidado ao meio ambiente, inclusive nessas grandes plantações. Como é que entre aspas, um europeu lúcido, porque nem todos são, né? Mas como é que um europeu lúcido, digamos, vai comprar um produto que seja soja ou um milho brasileiro, quando são despejadas toneladas de agrotóxicos? Né? Quer dizer, é isso que as pessoas, de certa forma, chamam de desgoverno. Talvez resumindo tudo isso aí nessa expressão de desgoverno, é isto que me parece que é o que vai solapando, vai tirando as bases desse movimento de maneira progressiva. Há uma pesquisa, se não me falha a memória, de segunda-feira, porque agora quase toda semana tem uma pesquisa, sobretudo nos meios digitais, né, do apego digital, né? Mas uma dessas que eu vi, que agora do comecinho da semana, dizia que ele está chegando ou já está abaixo dos 20% de aderência popular. Ou seja, com menos de 20%, há uma outra tese da política que diz mais ou menos assim: com menos de 20%, é muito difícil um governo se manter. Estaria, de certo modo, dado o caminho para sua solução, ou para sua queda, né? Para lembrar o nome de um filme. Não sei se eu fui claro ou se me enrolei muito, né? Foi claríssimo, professor. Bom, nesse momento, eu gostaria de deixar em aberto, professor, tá sem quem som. quiser fazer alguma sem menção. Som. Alô, professor, me escuta? Professor, me escuta? Não estou ouvindo. Professor, me escuta? Não ouço. Eita. Alô, professor, me escuta? Alô? É o meu sinal, será? Provavelmente é o sinal, professor. Mas nesse momento eu gostaria de agradecer, né, a quem está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de São Carlos e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências, Tecnologia e Sociedade. E além dos amigos e familiares do professor que aqui esteve com a gente assistindo. Eu gostaria de agradecer ao professor por ter confiado essa oportunidade de estar publicando com a gente o livro, né? O professor que já tem um outro material
em andamento com o título Fascismo, né? Eu gostaria de agradecer ao professor também pelo bate-papo, pela conversa, né? Foi uma conversa de muito prestígio e de bastante conhecimento aqui. Não sei se o professor está me escutando. Agora um pouquinho. Ah, tá. Professor, eu gostaria então de deixar em aberto para o senhor fazer os pontuamentos finais e eu gostaria de novamente agradecê-lo por essa oportunidade. O próximo livro já está marcado, né? Um outro encontro com outro tema, né? Então eu passo a bola para o professor agora fazer as colocações finais. Eu agradeço muito esse momento. É a minha gata que está aqui agora em cima da mesa. Ela quer aparecer também na conversa. Eu agradeço muito essa oportunidade. Me ajudou essa nossa conversa, me ajudou a fazer mais algumas reflexões também, mais alguns links, né? Que é natural, né? Que saem exatamente do convívio, né? Das trocas. Então, para mim foi muito importante esse momento, foi uma oportunidade de amadurecer essa reflexão e, ao mesmo tempo, estabelecer outras ligações possíveis. E, claro, agradecer a todos e todas, né, que estiveram conosco essa 1 hora. Eu espero que tenham gostado, que tenham aproveitado um pouco, né, das nossas reflexões, da nossa conversa. E convido a que procurem o livro, né? Tem o formato físico. Isso. Tem o formato físico, né? Que é esse que você está aí. Isso. Mas tem o e-book também, né? Isso, também tem um e-book. O material está disponível no site da editora, na Amazon.com, tá? Site da editora, editora.com.br, né? Só acessar lá. Muito obrigado pela conversa, professor. Novamente, muito obrigado a quem esteve aqui presente com a gente. Gostaria de lembrar que o vídeo do professor com a conversa com o professor Vinícius vai estar disponível aqui no nosso feed, em formato de IGTV, tá? Vou compartilhar também no Stories o nosso link. E gostaria de já aproveitar a quem está nos assistindo para o nosso próximo encontro, que será na próxima segunda-feira, às 18h30, que será o lançamento do livro do professor Dyson e do professor Ângelo, né? O livro com o título Como o Coronavírus Afeta a Sua Vida, Neurociência, Contágio e Direito Penal. É um tema muito próximo com o que o professor Vinícius está lançando, né? Então, eu já convido a todos e todas a participar desse momento de também de muito conhecimento, de bate-papo e, por que também não, de descontração, né? Acredito que o conhecimento ele pode ser transmitido de forma séria, mas também com um pouquinho de descontração, né, professor? Com certeza. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, obrigado a quem nos assistiu e até a próxima. Até a próxima.